Socorro! Quem é essa diante do espelho? Olá, suas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, o lugar que você encontra aquela força adicional para permanecer firme na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos lá, eu sou Ivana Salles, sou nutricionista e terapeuta, e eu ensino você a gerenciar suas emoções para que consiga emagrecer e não voltar a engordar nunca mais. Vamos chegando, Miriane, Alê, Rafael perdido por aqui, Drica, vamos lá, vamos chegando, gente. Olha só, enquanto isso, vamos aguardando aqui o Instagram notificar vocês que a gente está ao vivo. E você que já chegou, clica neste aviãozinho aqui e compartilha essa live com as amigas. Aquelas amigas que estão precisando daquele ânimo adicional para começar a se cuidar. Vamos lá. Vocês sentiram minha falta semana passada? Como é que foi? Eu sumi, não dei notícias. Eu tava mudando umas coisas aqui e aí eu não consegui estar meio-dia. Enfim, um monte de coisa pra resolver na rua. Quando eu olhava o horário, eu falava, ai meu Deus, tô na rua resolvendo coisa e eu não consigo estar na live com elas. Mas vamos lá tocar o barquinho por aqui. E vocês estão acompanhando, né, toda essa situação do Rio Grande do Sul. Eu quero muito fazer uma live com vocês pensando nisso, né? Hoje não vai ser o caso, mais ou menos, né? Sempre tem aquele pezinho lá, né? Mas eu acho importante a gente centrar o nosso coração naquilo que importa. E sexta-feira, então, a gente vai conversar, tá? De maneira mais profunda, né? Sobre aonde está o nosso coração, enfim. Vamos lá, então, gente, olha lá. Socorro, quem é essa diante do espelho? Eu tenho certeza que vocês em algum momento já se olharam no espelho e se fizeram essa pergunta, tô certa ou tô errada? Me falem aqui, né? Muitas vezes acontece isso, a gente, de repente, em alguma situação da nossa vida, a gente para, olha no espelho e fala assim, caramba, né? O que aconteceu? Não tô me reconhecendo. Então, aliás, né, não só não se reconhece, como também a gente fica sem entender como que a gente chegou no estado que a gente está. E aí, para deixar mais claro, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que acontece comigo com uma certa frequência. É tipo assim, quase todo dia, em algum momento do dia, isso acaba acontecendo. Vocês sabem que eu chamo de branco de espaço-tempo. Eu dou esse nome. São os brancos que me dão assim no espaço-tempo. Eu fico pra baixo e pra cima com a Manu, né, o dia todo, assim, vai, leva pra escola, busca da escola, leva no canto, busca do canto, enfim. A gente fica nesse vai e vem o dia todo, então eu acabo ficando muito tempo no carro, no trânsito, pra baixo e pra cima. E eu vou dirigindo ali no automático. Vou no automático, meus pensamentos vão voando. Mas assim, eles voam com uma intensidade tão grande, gente, que várias vezes eu paro, olho assim ao meu redor e falo, caramba, como é que eu vim parar aqui? Parece que eu desligo do que tá acontecendo no entorno e de repente eu acordo, sabe? Eu falo, gente, mas como é que eu cheguei no carro aqui nesse ponto? Eu tive um branco de espaço-tempo, às vezes da escola até a rua tal, rua Y. Eu falo, caramba, onde é que eu tava nesse momento, né? E a verdade é que, assim, os meus pensamentos vão ali voando. E vira e mexe isso acontece. E sempre acontece quando eu tô desconectada da direção, quando eu tô desconectada da realidade, na verdade, né? Quando eu tô ali dirigindo, eu fico confortável no trânsito, meu cérebro, ele entra ali naquele modo relaxamento e eu entro quase que em direção automática. Esse que é o processo. E isso é tão absurdo, gente, que para dirigir na estrada pra mim é tão difícil, porque realmente eu entro no estado de relaxamento quando eu tô dirigindo. Então, quando eu vou dirigir na estrada, me dá muito sono. Então, quando eu vou pegar a estrada, eu preciso ir ali, né, conversando com alguém do meu lado, ou comendo, pra conseguir manter minha atenção. Porque senão eu relaxo mesmo e me dá um sono absurdo. Eu vou cantando, eu vou usando recursos assim pra me manter em movimento de alguma forma. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque é exatamente isso que acontece quando você olha no espelho e pensa assim, caramba, como que eu cheguei nesse ponto da minha vida? Como que eu cheguei nessa circunstância específica da minha vida que dessa forma? Quem que é essa diante do espelho, né? 10, 15, 30 quilos acima do peso? Quem é essa pessoa? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? Eu já vivi isso na minha vida também, na minha separação.
Eu já contei isso pra vocês várias vezes aqui. Então, não foi exatamente com relação ao peso, mas com relação a quem eu era, o que eu gostava, por que eu tinha escolhido certas coisas na minha vida em detrimento de outras coisas. Enfim, muitos questionamentos ali vieram à tona para eu conseguir identificar quem que era a mulher diante do espelho, né? E como que eu tinha chegado ali naquele ponto. E eu entendi que durante todos os anos, né, de reflexão que eu estava fazendo, eu tinha vivido num modo relaxado, num modo sossegado, no piloto automático, sem refletir sobre a minha vida, sem refletir sobre o meu relacionamento, né? E até mesmo assim, sem refletir sobre a minha forma de ser mãe. Tudo assim, ó. Não deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Mas eu sempre falo pra vocês, o que acontece com quem tá deixando a vida levar? Camarão que dorme, a onda leva. E leva mesmo, gente. Me levou assim, ó, arrastada. E leva vocês também, eu sei que leva. Então, olha só. Eu vivi sem presença, reagindo, né, a tudo que acontecia ali da mesma forma, sabe? Sem cogitar a possibilidade de que talvez, só talvez, existisse uma forma melhor de se viver. Né? Ou que talvez eu precisasse ser uma pessoa melhor, eu precisasse mudar. E esse processo não é diferente do que vocês vivem com relação a si mesmas. Porque é isso, sabe? É esse processo de relaxamento que a gente vai largando, vivendo no modo automático, deixando a vida levar. Aí a gente continua assim, fazendo as mesmas coisas, reagindo da mesma forma, com esse desleixo com a própria vida, com a própria história, com essa falta de atenção, fazendo a gente se deteriorar. Porque a gente está sempre em movimento. Ou a gente está em movimento de melhora, ou a gente está em movimento de piora. Sempre. Não existe o estado de inércia. Quando a gente está falando de alma humana, não existe. Se a gente não está melhorando, a gente está piorando. Então, a verdade é que quando a gente chegou no ponto de olhar no espelho e não se reconhecer, a gente já está muito pior. Muito pior. Então, o processo de ganho de peso de vocês têm que ter consciência disso. Ele foi o quê? Gradual. Ele foi 1 quilo de cada vez. Você não dorme, gente, com 60 quilos e acorda com 90. Não é assim que as coisas acontecem. Não é verdade? Não é assim. Eu não durmo com 60 e acordo com 90. Então o peso ele vai ali de 1 em 1. É de grama em grama. Aí um dia você se dá conta, você fala, gente, quem que é essa diante do espelho? Como que eu cheguei aqui? Aí você não se reconhece. É claro que não vai se reconhecer. Viveu esse branco de espaço-tempo, né? Como se fosse a Ivana no trânsito. Foi engordando ali ao longo de anos. Vivendo nesse modo mais relaxado, nesse modo mais sossegado. E aí o que acontece com a cabeça da gente? O nosso cérebro, ele entra nesse modo relaxamento também. Que eu acabei de falar com vocês. Ele começa a ter respostas automáticas que para ele são confortáveis. Então é para comer? Eu vou comer. Vai tudo no automático. Aí começa a conectar, né, a forte emoção com a comida. É o lugar de conforto do cérebro, porque é o que ele está acostumado a fazer. Então eu tô ansiosa, eu como. Eu tô entediada, eu como. Eu tô irritada, eu como. E esse é o modo que ele fica confortável em operar. Por quê? Porque você não está se percebendo, você não está enxergando o que está acontecendo. Você olha no espelho, mas é como se tivesse uma névoa. Você para diante do espelho, mas você não olha para você diante do espelho. É isso que acontece. E como é importante a gente se perceber. Como é essencial a gente se notar, a gente se conhecer, para que a gente consiga realmente evitar esses brancos de existência, esses brancos no espaço-tempo, onde a gente para e se pergunta, mas peraí, quem que tomou essa decisão aqui? Quem de verdade escolheu isso daqui? Como que eu cheguei até aqui?
Quem que é essa diante do espelho? A gente precisa conseguir contar a nossa própria história, a partir de um nome próprio. A história da sua vida, ela é só sua, ela tem que ser só sua, ela tem que ter a sua impressão digital, ela tem que ter a sua assinatura. Como que a gente vai conseguir deixar a nossa assinatura, se reconhecer ali em cada linha que está sendo contada? Se você está vivendo no modo automático, se você está vivendo a vida de qualquer pessoa, você está fazendo igual a todo mundo, não vai. E é aqui que muitas vezes vem essas situações em que a gente olha diante do espelho e fala: quem é essa, meu Deus, diante do espelho? Quem é essa que escolheu A e não B? Por que eu escolhi A em detrimento de B? Você sabe responder? Você sabe olhar para a história da sua vida e falar sobre as decisões que você tomou? Se foram decisões realmente suas. Hoje é muito legal, assim, você pode ir lá no ChatGPT, né, na inteligência artificial, e dar um desfecho para a história da Juliana, que é casada, que tem 2 filhos, que trabalha fora, que não tem ajudante, e que tá ali acima do peso, estressada, comendo por ansiedade. Você pode colocar a historinha, né, e perguntar pro ChatGPT, assim, como que essa história termina? E ele vai dar um desfecho, às vezes até mais de um. Mas percebe, olha só, é a história da Juliana ou é uma reprodução daquilo que o sistema tem ali registrado nele? É um compilado de várias histórias de outras mulheres que têm um perfil parecido, e aí ele fala ali o desfecho, que é o quê? Mais comum. É isso que você quer para a tua vida? Você quer o desfecho da sua história? É a história da Luciana, é a história da Cristiane, é a história da Alessandra, da Miriane? Ou você quer o desfecho mais comum? Da história de todas as mulheres? Fala pra mim. Então, gente, a nossa história, ela só é única quando a gente vive em presença, quando a gente escolhe realmente tomar decisões refletidas, né? Aprende a se conhecer, a entender para onde você quer ir e o quanto cada escolha sua impacta nessa decisão, nesse caminho que você está percorrendo. Assim você consegue conhecer quem você é, seus limites, suas potências, suas dores. E é por isso que você olha no espelho hoje e não se reconhece, porque você não vive uma vida assim. Caiu no modo automático. Você não vive uma vida refletida. Como que você quer se reconhecer no espelho se você não sabe nem quem você é? Não vai, gente. Não vai. Vocês estão vivendo a história que o ChatGPT conta, que é a história mais comum. Perfeito, Ale. Ale, que é o desfecho, a autorresponsabilidade através da presença. Vocês têm que colocar a marca de vocês no mundo, a digital de vocês, a assinatura. Essa aqui é a minha história. É a minha história de mais ninguém. Todo mundo reclama da mãe. Aí você vai lá e reclama também. Todo mundo perde a paciência com as crianças. Aí você vai lá e grita com a tua também. Todo mundo fala mal do marido. Caramba! Você vai lá e fala mal do seu também. É a história da vida de todo mundo. Tá? Todo mundo come quando tá ansiosa. Aí você vai lá e faz o quê? Come também. Né? E acha que tá tudo bem. Às vezes vira até piada interna, né? Ali no grupinho que a gente tá. Não tá tudo bem, gente. Porque você tá vivendo uma vida ali como se não tivesse nada errado, tivesse tudo bem. E não tá tudo bem. Né? Como se essas distorções fossem o modo operante do ser humano. E não são. Não tá tudo bem falar mal da mãe, não tá tudo bem falar mal do marido, não tá tudo bem perder a paciência com as crianças, gente. Não tá tudo bem comer porque tá ansiosa. Mas a gente age assim porque todo mundo tá agindo assim. Todo mundo. Você não é todo mundo, deixa eu te falar. Sua mãe já deve ter te falado isso várias vezes.
Eu falo pra Manu aqui em casa, filha, não, você não é todo mundo, e não é mesmo. Não é, gente. Tá? Uma vida de qualquer um é a vida que você tá escolhendo viver. Uma vida que o ChatGPT consegue dizer ali o desfecho. Vai viver pra, né? Vai viver pra quê, gente? Sua história já tá contada, já fechou o livro. O que é isso? Não, seu livro é uma história aberta. O livro da tua vida é uma história aberta. O ChatGPT não pode conseguir contar o que vai acontecer com você. Não, porque a sua vida não é a vida de todo mundo. Não é. Então, para sair desse estado, gente, de hipnose coletiva, porque eu falo que é uma hipnose coletiva que a gente está vivendo, a gente precisa de 3 coisas. Eu vou falar para vocês aqui agora quais são elas. Primeiro, é entender que você está vivendo isso. Segundo, se conhecer. E terceiro, sempre é tempo de mudar. Essas 3 coisas vão te tirar desse estado de estar vivendo a vida de todo mundo, tá? Primeira delas, entender que você realmente está vivendo nesse estado. Um peixe, gente, ele só percebe que ele está envolto por água quando vem alguém e tira ele da água, porque aí ele entra em estado de sofrimento. E aí ele se dá conta, opa, peraí, eu estava vivendo na água. Só assim. Então, a gente tem muitas situações na vida que tiram a gente da água. Que tiram a gente da água porque colocam a gente numa situação desconfortável. Mas isso é absolutamente necessário para que a gente entenda o tipo de vida que a gente está levando. E entendendo o tipo de vida que a gente está levando, a gente vai começar a se conhecer. E aqui a gente entra no segundo ponto para sair desse estado de hipnose coletiva. Se conhecer. Voltar na sua história, identificar o que tem de pessoal na sua vida. O que tem de pessoal na vida da Sandra, da Renata? Aonde está a sua digital quando você conta a sua história? Quais decisões, quais escolhas foram realmente suas? E quais escolhas que você simplesmente estava ali, deixando a vida levar? Que você deixou outras pessoas definirem o que você ia fazer ou deixar de fazer, foi no modo automático, ou empurrou para debaixo do tapete. Isso também é uma decisão. Né? Não escolher também é escolher, gente. Empurrar para debaixo do tapete também é uma decisão. Quais escolhas você tomou baseada no medo? Né? Com receio de não se sentir capaz ou não se sentir merecedora? Qual foi o custo disso? Vocês precisam se conhecer. Terceiro e último ponto, não importa nada do que aconteceu até aqui. Não importa a forma como você viveu a sua vida até aqui. Não importa o que você está olhando no espelho e enxergando agora. Isso não é uma fotografia. Porque você está em movimento. Tudo que se move está em constante transformação. Então sempre é tempo de mudar, a gente está em constante transformação. Você não precisa, porque você viveu de uma certa forma até aqui, continuar vivendo e reforçando essa certa forma. Se o que você está enxergando não é bom, muda. Muda. Simples assim. Sempre é tempo de mudar. E você pode começar a fazer isso hoje. Agora. Eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou passar um exercício para vocês começarem esse processo de retomada de si mesmos. Eu quero que vocês passem, né, um dia, pelo menos, sem tomar decisão nenhuma. Tá? Assim, sem refletir. Vocês precisam refletir a cada decisão que vocês forem tomar. Então, vocês podem começar a partir de agora a fazer isso. Tá? Então, cada decisão que vocês vão tomar hoje vai ser uma decisão refletida. Eu não quero que vocês respondam nada pra ninguém imediatamente, sem pensar. Vocês já viram quantos nãos a gente fala pra filho? Porque a gente não para pra pensar na pergunta. O filho chegou pra perguntar, a gente já responde não. Eu já fiz isso várias vezes, não sei vocês, mas aqui Manuela já ouviu tanto não desnecessário, né? Hoje em dia eu me policio. Falo, opa, peraí. Né? Deixa eu pensar sobre isso. Então, a gente precisa parar e pensar. A gente precisa falar sims e nãos refletidos na nossa vida. Então,
eu quero que vocês pensem, né? Reflitam. Vamos trazer isso para o processo de alimentação, porque eu acho que isso ajuda muito vocês. Então, vocês estão lá, acabaram de almoçar. Aí vem aqui, qual que é o automático? Vou comer sobremesa. Caramba, para e pensa. Sim, não ou talvez. Por quê? Por que a Sônia tá decidindo que sim? Por que a Ângela tá decidindo que não? Tá? Tem que ser uma decisão com eu maiúsculo. Com nome próprio. Com a digital de cada uma de vocês. Isso é muito simples, mas é muito transformador também. E vai ajudar cada uma que tá aqui a tomar posse da própria vida. Sair do modo automático. Então, olha só, vamos lá. Vocês conseguindo fazer isso com relação à alimentação, vocês podem ter certeza que o emagrecimento começa, tá? Certeza absoluta. Sair do automático e tomar decisões refletidas com relação à alimentação. Então, olha só, vamos lá. A Dayana, ela tá lá diante da torta de chocolate. Para e se pergunta, eu quero mesmo comer isso? Ou eu tô só ansiosa ou entediada? Eu tô com fome? Eu preciso disso agora? Qual o custo de eu escolher comer e qual o custo de eu escolher não comer? Qual o benefício que eu vou ter? Aonde eu vou estar colocando aqui a minha identidade? Porque se eu quero emagrecer, realmente eu quero escolher não comer. Para mim vai ser melhor não comer. Então não vou comer, porque aqui eu tô tomando uma decisão que está colocando a minha assinatura na minha vida. Eu tô tomando posse de mim mesma e daquilo que é mais importante para mim. Vocês conseguem entender? A seriedade, a simplicidade e a seriedade da gente começar a tomar decisões refletidas na nossa vida. A gente não cair no modo automático. Porque assim, gente, tomando posse das nossas decisões, a gente vai assumindo responsabilidade e tomando posse da nossa própria vida. Aí sim, você vai se olhar no espelho e não só vai se reconhecer, como também você vai ter uma profunda intimidade consigo mesma. Quem aqui é íntima de si mesma? Não é, a gente vive distraída, a gente mal se conhece, mal se conhece. Então, sexta-feira, a gente vai estar juntas de novo no Entre as Panelas, ao meio-dia. E aí a gente vai tratar sobre outros assuntos. Mas eu quero que vocês façam o exercício e me contem a experiência de vocês. Esse exercício é muito simples e muito transformador, tá? Gostou desse vídeo? Compartilha, já deixa aqui seu comentário. Eu vou adorar saber que você passou por aqui e também te conhecer, tá certo? Quem é você diante do espelho? Essa pergunta está na live de hoje. E eu quero que vocês façam o exercício, descubram e voltem aqui para me contar. Por hoje é só. Bora sapatear, porque camarão que dorme a onda leva. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.